Olá! Nesse vídeo eu vou te contar como foi a viagem da minha vinda do Brasil para a Espanha e também a fórmula secreta que me ensinou o networking. E esse foi o segredo do meu sucesso aqui na Europa. Então, senta que lá vem história. Faz quase 18 anos que eu resolvi que queria mudar minha vida e foi quando minha irmã, que já morava aqui na Espanha, me disse: "Por que você não vem conhecer a cidade onde estou? Como você gosta da história do mundo antigo, você vai amar a Europa." Muitas dúvidas vieram, mas como a minha ideia inicialmente era só fazer uma graninha e voltar para montar o meu centro de beleza no Brasil, eu tomei a decisão. Fiz a minha mala e cruzei o oceano. Mal sabia eu o que essa viagem iria gerar e principalmente qual seria o meu caminho na Espanha, aonde eu estou até hoje. Justo eu, que amo filmes e séries de aventura, estava prestes a viver uma. A viagem, então, começou bem, até que um pouquinho dessa aventura começou. E no momento da imigração, durante a viagem, tive que responder várias perguntas que causaram o meu atraso para pegar a conexão Paris-Vigo. E eu perdi o avião. Em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, também conhecido como um dos maiores aeroportos do mundo. Mas, antes, deixa eu te contar uma coisa super engraçada que aconteceu comigo. Naquela época, eles davam um papel para preencher lá dentro do avião ainda, antes de o avião pousar, e era um papelzinho que a gente tinha que entregar na imigração. E eu, muito inocente e também um pouco ignorante, né, não sabia, vi que eles perguntavam um nome na segunda linha. E entre todos os idiomas que tinham escrito ali, o único que eu entendi estava escrito apelido. Eu pensei, nossa, que bonitinhos e que simpáticos. Será que alguém vai me chamar pelo meu apelido, que na minha casa todo mundo me chama de Theo? Poderia ser, né? Logo depois, eu fui saber que apelido em espanhol era sobrenome. Já escutei várias anedotas de pessoas que pensaram a mesma coisa que eu. Bem, acho que os policiais que me pararam lá na porta do avião ficaram intrigados que eu não tinha um apelido criativo, né? Era só Theo. Bem, então continuando. A primeira coisa que eu tinha que fazer depois que a polícia me deixou passar era encontrar o guichê, né, da Air France para pedir a mudança, né, da passagem. Procurei e, por pura sorte, no primeiro guichê que eu cheguei, já resolveram o meu problema. Agora, se você me pergunta se eu falo francês ou inglês, eu te digo que não. E naquela época nem sequer falava espanhol também. Aquela era a primeira vez que eu saía do Brasil para enfrentar algo totalmente desconhecido. Quando eu disse que estava prestes a viver uma aventura que só via na TV, é porque eu sabia que isso poderia ter imprevistos, mas que valeria a pena. Hoje eu lembro desses momentos e vejo que eu estava quase que hipnotizada, com o único foco ali de apenas entender e resolver toda aquela situação de alguma maneira. Então foi o que eu fiz. Em questão de minutos, na mímica mesmo, eu dei um jeito. E para minha surpresa, o próximo voo para Vigo, né, Paris-Vigo, era dali 8 horas. O momento de transe foi passando e com isso eu lembrei que, pera lá, a minha irmã está me esperando nesse voo que eu perdi, né, por causa da imigração, e a minha mãe esperando para que eu desse notícias para ela, que estava tudo bem e tal, que tinha sido tudo bem o voo. Eu imaginava que tanto a minha irmã quanto a minha mãe já estavam preocupadas ou que ficariam logo logo. Então eu comecei a minha jornada de como fazer para ligar, né, no telefone público, porque naquela época ainda não tinha os telefones celulares, não eram como é hoje em dia, né? Estamos falando de há quase 18 anos atrás. Então comecei a minha jornada por um cartão de telefone público para ligar e avisar. Bem, eu andei por todo o aeroporto. As horas foram passando, a minha preocupação com a preocupação da minha família foi aumentando e então eu finalmente encontrei onde comprar o cartão e fui a caminho do telefone público para descobrir que não tinha aonde inserir esse cartão, igual estava acostumada no Brasil. Lembra do cartãozinho que a gente colocava no telefone público?
Então já era um pouco mais moderno, que não precisava daquelas fichas, né? Era cartão já na época que eu vim para cá. Então, imagina eu procurando por todos os lados assim do telefone público. Eu olhava e não achava lugar para colocar aquele cartão. Onde estava o bendito buraco do cartão e eu não achava. Mal sabia eu que ali começaria a mudança do meu mundo. Depois de 40 minutos mais ou menos de tentativas, que não era aquele o método de ligação, né? Eu sentei assim num banco que tinha por ali, fiquei olhando, não vinha ninguém usar o telefone para eu poder fazer a mesma coisa ou para eu perguntar, ninguém usava o telefone. Bem, o voo de Paris para Vigo dura em média quase 2 horas e essa altura já era para eu estar desembarcando em Vigo. Então eu precisava ligar imediatamente. E foi aí que eu notei no cartão que tinha um número imenso escrito assim atrás. E enquanto eu dava risada de nervoso por não ter percebido isso antes, vi que precisava discar para esse número. Como mulher determinada que sou, disquei o número e deu linha. Aí consegui ligar para o Brasil, minha mãe atendeu, e também para a Espanha, contando tudo o que tinha acontecido e todo esse descobrimento que eu tinha feito, né? Situação até ali estava resolvida, né? Agora o desafio era conseguir comer. Então fui na cafeteria do aeroporto, pedi um coffee, essa palavra em inglês eu sabia, e apontei com o dedo para um bolinho de chocolate, porque na hora, tela azul, não pensei na palavra em inglês. Vou te dizer, era intragável aquele bolinho, porque a gente está acostumado com uma outra gastronomia super doce, né, no Brasil. Mas como o saco vazio não para em pé, foi necessário comer daquele jeito mesmo. Ainda faltando algumas horas, aproveitei por ser uma pessoa muito observadora e fiquei ali vendo aquele vai e vem dos turistas, admirando aquele momento de gente passando e tentando descobrir qual idioma eles falavam, o que eles faziam e até imaginando para onde estavam viajando. É curioso lembrar porque muitos liam revistas e jornais, enquanto pouquíssimos tinham computadores portáteis. Eu estou falando de algo que fazem quase 20 anos, né? E que, caramba, a gente precisava se esforçar para o tempo passar mais depressa. Mas o tempo ali passou e acabou dando tudo certo para embarcar no avião em direção a Vigo. Quando o avião sobrevoava a cidade de Vigo, que é a cidade onde eu moro desde então, eu nem sequer imaginava que aqui eu encontraria a minha realização, tanto pessoal como profissional. Eu sempre tive uma mente empreendedora. Então, enquanto eu estava ali viajando, a minha mente estava viajando junto. E assim permaneceu, tanto que enquanto eu trabalhava de cabeleireira, maquiadora e garçonete aqui, que são os trabalhos, né, que eu exerci aqui na Espanha, no princípio de tudo, minha cabeça só ficava pensando em como alcançar esse triunfo que eu desejava. E passei a desejar ainda mais no momento em que embarquei naquele avião. Passaram-se anos entre idas e vindas de férias do Brasil e chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu voltava para o Brasil ou eu me estabelecia aqui na Espanha. Então eu resolvi me estabelecer aqui e foi nesse momento que eu vi que precisava melhorar as minhas relações e a minha rede de contatos para alcançar o que eu queria de verdade e fazer jus a toda essa jornada até então. Quantas vezes ouvimos a frase: fulano precisa de uma indicação para conseguir um determinado contrato ou um trabalho. Eu sabia da importância disso e imaginava que isso auxiliaria muito, só não imaginava que seria tanto quanto foi. Mas eu já chego lá. Pois bem, voltando na minha história, até então eu somente pensava em trabalhar, economizar e continuar com o projeto que eu tinha da empresa no Brasil. Então pensei, por que essa empresa não poderia ser aqui na Espanha? Minha irmã já trabalhava na profissão de personal organizer. Ainda era algo muito novo e precisávamos mostrar para as pessoas a importância da organização na vida delas. Pensei que podíamos fazer crescer essa empresa. Então, entrei em sociedade com ela e começamos a trabalhar com o objetivo de construir uma profissão de sucesso. A profissão de personal organizer era pouco conhecida
aqui. Hoje em dia já existe até uma associação de personal organizer aqui na Espanha. E várias pessoas que se dedicam a essa profissão. Aí no Brasil, eu sei que já é uma profissão muito legal, muito bem conceituada, tem muita gente se dedicando a isso, né? Já está um pouco mais avançado. Então, eu e a minha irmã, a Silvia, né, nós pensamos, como vamos conhecer pessoas que tenham essa mentalidade de empreender, ajudar o próximo e alcançar grandes resultados? É uma dúvida muito comum quando iniciamos qualquer negócio em que queremos fazer dar certo. Por isso, precisávamos conhecer pessoas, mas não qualquer pessoa, e sim as pessoas certas. Foi então que, através do meu marido, né, nós resolvemos participar de grupos de empresários que, através de indicações, impulsionam uns aos outros os grupos de networking, que nessa época o Álvaro já participava com a clínica dental dele. E foram aí que começaram as mudanças. Começamos a fechar diversos contratos de projetos de organização e até chegamos a ser entrevistadas 4 vezes pela televisão local aqui na Espanha. É claro que inicialmente tivemos algumas resistências, mas nada foi páreo para o que estávamos perseguindo e principalmente para o que hoje identificamos ser a fórmula do sucesso que seguimos a sério e que eu vou te contar já já. Inicialmente, quando a gente pensa em fórmula do sucesso, pensamos em fórmulas que só se aplicam a uma ou outra coisa específica, mas esse não é o caso. Essa fórmula existe no marketing desde que existe o comércio e pode ser trabalhada muito ou pouco, depende de quanto você quer que a sua empresa triunfe. Essa fórmula é o V mais o C igual ao R. Essa combinação de iniciais devem estar integrados no teu DNA, como uma tatuagem. Se você trabalha o VCR, a garantia do seu sucesso se multiplica exponencialmente. Então vamos ver quais são os significados dessas siglas mágicas com a combinação dos sinais? Essa fórmula, de maneira simplificada, quer dizer que quem tem visibilidade cria a credibilidade e, somando os dois fatores, se conseguem os resultados. Vamos começar pela primeira chave, a visibilidade. A visibilidade se converte na principal variável onde tudo começa. Todas as ações de qualquer empresa devem ser encaminhadas por essa premissa. Seja visível. Invista em você, na tua empresa e em quem te conhece. E se você não tem uma empresa, tenha em conta que hoje em dia você é a sua empresa. Por exemplo, eu, Thelma Baniski, sou uma empresa dentro de várias. Eu trabalho com marketing digital, tenho uma empresa de lavanderia de máquinas automáticas, sim, dessas igual a gente vê nos filmes americanos. Dou mentoria sobre o poder dos grupos de influência, Mastermind e Network, né? Tenho grupos sobre isso também. E por isso eu tenho um especial cuidado com a minha visibilidade. Então, se as pessoas não te conhecem, como você vai vender, né? Como você vai chegar a essas pessoas com o seu produto ou serviço? Essa é a importância da visibilidade, é a tua embalagem, o que você transmite quando as pessoas te olham. Como é essa primeira impressão? Não se esqueça que sua visibilidade também é o que as pessoas falam de você quando você não está presente. E tudo isso está ligado diretamente ao comportamento e à apresentação, onde o comportamento é resumido em atitude positiva, saber escutar, ter conhecimento e fazer boas indicações. Proporcionar isso requer estar em contato com outras pessoas do comércio, estar antenado, né? Estar conectado. E a apresentação, a forma como nos vestimos, se estamos bem asseados, né? Parece fácil, mas na prática não é bem assim. Inclusive, para ilustrar um pouco melhor e te fazer compreender ainda mais profundamente sobre isso, eu vou contar a história do seu Antônio, um dono de 2 postos de gasolina. O Antônio é uma pessoa super positiva, alegre, amigável, se veste bem, está sempre com o desodorante e o hálito em dia e ainda assim, sabe onde ele errava na sua visibilidade? Ele somente pensava na sua empresa e no seu trabalho. Não é errado,
mas ele não dividia os seus contatos, então ele não tinha aquele networking legal. Você pode imaginar quantos bons contatos pode ter um empresário como esse? Um dia, o Antônio ficou sabendo que tinha um evento todas as quintas, né? Que se reuniam 100 empresários de diferentes empresas que faziam negócios entre si e indicações de venda, já vendas quentes. E o que ele achava estranho é que ele nunca tinha sido convidado para participar. Do outro lado da história, dentro desse grupo, acontecia que as pessoas pensavam que um cara como o seu Antônio, que tem vários postos de gasolina, não precisava fazer mais negócios. E pode ser que sim, mas o que nunca tinham pensado é sobre os contatos que ele poderia oferecer para os demais e as sinergias que poderiam ser feitas entre a empresa do Antônio e as outras. Pois um posto de gasolina não é só gasolina, também temos distribuição de gás, loja de conveniência, lavagem de carros e por aí vai. Antônio viu que algo falhava na sua visibilidade, quando nunca o convidaram para essas reuniões. Então ele resolveu que ele ia arrumar essa situação. Começou a se relacionar melhor com as pessoas, conheceu outros empresários locais e também empresários a nível nacional, pois era algo que lhe interessava naquele momento. Imagina, né? Um dono de postos de gasolina. E com isso proporcionou ótimas indicações para outras empresas, melhorando a sua visibilidade no quesito que ele tinha desvantagem. Isso é muito importante de se observar, porque Antônio, a princípio, não parecia ter problemas com visibilidade, não é? E na realidade, de nada adiantava ele ter uma boa aparência, ter boas habilidades interpessoais, ser positivo, alegre e tudo mais, porque no fundo isso sempre estava apenas sobre ele e sua empresa. E aí que eu quero reforçar para você que visibilidade é sobre quê? Se eu não estou no meio e não coloco em prática a minha rede de contatos e os meus conhecimentos, ninguém me conhece e não estou contribuindo para que as pessoas que estão na minha volta tenham sucesso. Eu não as estou colocando no compromisso de serem úteis ao meu business. E claro, é importante pensar que eu também sou útil para o business deles. Então, esse compromisso deve ser visto como uma palavra positiva. Se eu tenho oportunidade de fazer uma indicação a alguma pessoa do meu redor, por que não vou fazer? É a famosa indicação boca a boca que tanto conhecemos, onde um profissional, quando é indicado por outro, as portas se abrem para ele e ele é recebido de outra forma. Não tenha dúvida disso. E como vamos trabalhar essa visibilidade de modo geral? Me acompanha nos seguintes tópicos. Primeiro, construa uma boa imagem que transmita a realidade de quem você é. Segundo, cuide e ame essa imagem mais que nada nesse mundo. Terceiro, aumente a tua presença social e tente estar presente em todos os meios de comunicação, eventos e atos. E quarto, lembra que nós somos a média das 6 pessoas que estão na nossa volta? Então, esteja rodeado de pessoas interessantes para que essa média suba. E quando falamos especificamente de reuniões online, eu adiciono mais alguns tópicos super importantes. Cuide a sua postura, porque uma pessoa com má postura dá uma imagem de derrota. Cuide da sua luz. Se a sua iluminação não está boa e se não vemos bem as suas expressões, isso pode causar desconfiança e atrapalhar a compreensão e o impacto da sua fala. Cuide do seu fundo. Se a cama está sem arrumar, se a louça está sem lavar, se a porta do guarda-roupa está aberta e você mostra desorganização, isso transmite descuido. E aí, como uma pessoa irá confiar no teu trabalho se você é descuidado com essas pequenas coisas? Cuide da vestimenta e os acessórios. Tente estar sempre marcante, com algo que te identifica e que faz as pessoas identificarem quem é você. E por fim, uma coisa bem comum que eu já ouvi de diversos empreendedores, que é extremamente chato de se ver, que é, eu também cuido porque eu também faço, sabe? É estar mexendo no
telefone celular constantemente. Se você mexe no telefone e faz outra coisa, simplesmente dá a imagem que não te interessa o que o outro está falando. A câmera está ligada e as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Para ser uma pessoa interessante, você deve ser interessado, estar interessado. Dar a melhor impressão possível parece bobeira, mas não é. Na hora de vender e de se fazer conhecido, a primeira impressão importa e muito. Imagine se você chegasse no dentista e ele tivesse os dentes com cáries e faltando algumas peças. Você iria confiar nesse profissional? Então não importa se você está trabalhando em casa, é trabalho. Você iria trabalhar de pijama, sem escovar os dentes e com roupa feia? Pense friamente sobre esse quesito, sem justificativas. Você é a imagem da sua empresa. Que imagem você está dando? Dê o seu melhor, dentro das suas possibilidades, é claro, mas sempre pense nisso. Nós nunca sabemos quem pode estar naquela sala de reuniões e você pode ter o cliente dos teus sonhos do outro lado da câmera ou ao seu lado em uma reunião presencial e nem imagina. Faça jus a todas essas possibilidades, mesmo que você não tenha certeza sobre elas. Esteja preparado para isso e eu tenho certeza que irá valer a pena. A segunda chave dessa fórmula, representada pela letra C, é a credibilidade. É quando você cria uma relação de confiança com as pessoas. É quando você entende que é importante que os compradores acreditem em você. Para exemplificar um pouco isso, existem 5 perguntas que vão expandir a sua percepção sobre isso. Vamos lá. Por que você é uma boa marca? Por que você oferece esse produto ou serviço? O que você transmite quando oferece esse produto? Entusiasmo? Orgulho? Por que sente orgulho e entusiasmo? Por que você gera confiança? À primeira vista, pode ser meio difícil de responder isso em um curto período de tempo, e de fato é. Mas, inclusive, te indico, depois que acabar esse vídeo, a você parar, reflexionar por alguns instantes essas perguntas e respondê-las. As respostas vão ser mais esclarecedoras sobre a sua credibilidade do que você imagina. E sabe por quê? Porque se você tem uma grande visibilidade, mas a sua credibilidade é nula, você simplesmente está jogando dinheiro e o tempo que você usou para estudar, o tempo que você aplicou, vai tudo por água abaixo, você vai jogar tudo no lixo. Você pode ter uma visibilidade enorme, mas se ainda assim você não consegue vender, isso quer dizer que você não tem trabalhado bem a sua credibilidade. E como vamos fazer isso? Para isso será necessário que você expanda e procure mostrar profundamente o interior e a alma da tua empresa e do teu business. As pessoas estão atrás disso, elas estão pelas ações e é importante que você não esconda nada para que vejam exatamente como você é. Pensa comigo, se você é uma pessoa de confiança que empatiza com o teu usuário e humaniza sua marca, não é um desperdício manter isso debaixo dos panos sem que eles saibam. Se abra, fale com os seus usuários, converse com eles e ajude-os. A credibilidade acontece assim, quando você cria uma relação de confiança com as pessoas. Uma pessoa que nunca se atrasa, por exemplo, o que ela transmite? Ela é pontual, organizada, séria. Uma pessoa que cumpre com a sua palavra. O que ela transmite? Segurança, que é uma pessoa muito correta nas suas ações. Vamos voltar lá para a história do seu Antônio e imaginar que, por exemplo, ele adultera a gasolina e as pessoas descobrem isso. Onde irá parar a credibilidade do seu Antônio, mesmo que ele esteja bem na visibilidade? Não vai adiantar um sem o outro, certo? Agora eu quero contar uma outra história de um outro rapaz, que o seu nome é Francisco, e ele é um excelente informático. Não existe uma coisa que ele não resolva. E mesmo sendo um excelente profissional em suas habilidades, no grupo de WhatsApp em que participávamos, os empresários, ele sempre mandava alguma brincadeira de mau gosto. E adivinha o que aconteceu? Ele deixou de ser indicado porque as pessoas tinham medo que ele soltasse alguma brincadeira dessas de mau gosto para as pessoas
né, para a pessoa equivocada, a alguém que ele tivesse indicado esse informático, um amigo, um empresário que tivesse sido indicado pela outra pessoa. A moral da história disso é, para complementar esses pontos sobre credibilidade, é que quando estamos em grupos em que queremos ter boa visibilidade e credibilidade, jamais devemos falar sobre sexo, religião, política e futebol. Ainda que esse último pode aproximar as pessoas, mas deve ter um equilíbrio. Claro que existe a exceção se a sua empresa está relacionada com um desses assuntos. Sim, você pode falar, mas sempre com elegância e seriedade. A história do seu Francisco era um caso que a pessoa tinha uma ótima apresentação, oferecia um ótimo trabalho e falhava, né, no comportamento em alguma ocasião. Ele tinha uma parte de boa visibilidade pelo serviço perfeito que oferecia, mas se tivéssemos que dar uma nota à sua credibilidade pelo comportamento em determinados momentos, era um 0. Simplesmente porque faltavam coisas, né? Porque ele falava coisas fora de contexto. Ou seja, o que o seu Francisco conseguia conquistar e conectar nas pessoas com seu trabalho, ele infelizmente destruía 2 vezes mais com essa falta de equilíbrio, seriedade e cuidado com o seu comportamento. Então vamos lá. V mais C igual a R. Falamos do V sendo a visibilidade que somado ao C da credibilidade gera o R de resultados. E apesar de sermos capazes de pensar em um ou outro negócio que seja rentável e que não tenha boa visibilidade e tampouco credibilidade, nós sabemos que são poucos e que, além de tudo, não são bons negócios. Isso porque negócio que tenha R sem V e C são empresas ruins em um lugar de alta necessidade que colocam os preços muito altos, na grande maioria por ser a única opção. Normalmente tem péssima higiene e maltrato. Um exemplo são esses lugares que somos obrigados às vezes a parar no meio de uma viagem. Mas o que eu peço é que esqueça completamente essas exceções, porque eu sei que jamais irá querer um negócio como esse para chamar de seu. Então, dito isso, quais são as dicas para ter melhores resultados? Primeiro, como acabamos de falar sobre os negócios que fazem isso, nunca trate mal os seus clientes. Mesmo que existam grandes empresas que façam isso, jamais será um bom exemplo a ser modelado. Inclusive, tenho certeza que você conhece alguma. Segundo, ofereça formação continuada à sua equipe e a você mesmo. Nunca deixe de crescer humanamente, porque isso favorecerá a sua parte profissional. Existe uma frase que eu uso e gosto muito que é: não existe desenvolvimento profissional sem desenvolvimento pessoal. Não seremos melhores profissionais se antes não formos melhores pessoas. Terceiro e último é que você busque fidelizar os seus clientes, principalmente se você buscou seguir todas essas dicas anteriores. Isso pode mudar toda uma empresa, porque um cliente fidelizado é um cliente que indicará, que ele levará para essa indicação. Os motivos da fidelização. Uma coisa é certa, e se a tua empresa cumpre com os requisitos que falamos na parte da visibilidade mais a credibilidade, você com certeza será um entre os grandes em algum momento dessa caminhada. Todas essas ações são vitais para que o seu business tenha sucesso. Por isso, trabalhe para que a visibilidade seja máxima, que o dinheiro e o tempo invertido será devolvido de forma múltipla. Às vezes, eles serão devolvidos em visibilidade, outras em credibilidade e outras em forma econômica. E o desafio que eu quero deixar aqui para você será o de pensar em como você pode melhorar sua visibilidade, credibilidade e os resultados. Quando eu aprendi essa fórmula, foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a ser interessante, sendo interessada. Repensei minha forma de vestir, de atuar, sendo eu mesma, claro. Os assuntos que eu falava, as perguntas que eu fazia. Comecei a me preocupar em como eu poderia ajudar o outro e todos esses conselhos que eu te dei antes. Então, aquela menina que chegava no avião pensando em voltar o mais rápido possível para o Brasil,
Hoje, 50% é brasileira e 50% é espanhola. Levo no sangue a alegria e o patriotismo de ser brasileira, mas também respeito a monarquia da Espanha e assim como gosto de escutar quando o rei Felipe VI faz algum pronunciamento. A vida me surpreendeu e aqui foi onde eu realizei meus desejos mais profundos e cumpri aquele sonho do empreendedorismo que vinha sonhando e materializando em minha mente já dentro daquele avião olhando pela janela. E hoje, além de trabalhar com produtos digitais, tenho uma empresa de grupos de mastermind e networking que se reúnem virtualmente uma vez na semana, se chama Telmaster, para dividir as experiências do empreendedorismo. Essas reuniões unem brasileiros empresários que estão espalhados por todo o mundo. São pessoas no Japão, Espanha, Itália, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. E também tenho uma empresa que é uma lavanderia de autolavado de roupa dessas que vemos nos filmes americanos, como eu falei antes. Então, sim, eu consegui realizar o meu sonho de quase 18 anos atrás de empreender, mas não foi exatamente como eu pensava, né? Foi em outro lugar, foram coisas totalmente diferentes. Essa fórmula do VCR pode ser usada e entendida em qualquer lugar do mundo, dentro e fora do Brasil e em diferentes nichos, porque se resume à humanidade e qualidade. E como somos brasileiros e temos essa garra, nós temos algo extra que não podemos desperdiçar na hora de pôr isso em prática, né? Então vamos relembrar essa fórmula. Ela é um processo de aprendizagem. Primeiro, cuidar a embalagem e o que tem dentro dela. 2, ser pontual e cumprir com a palavra. 3, somar o V mais o C e chegar no R, que são os resultados. Acredito que você tem esse desejo de alcançar resultados na carreira profissional e se você usar essas chaves, o sucesso estará em algum lugar desse caminho, eu tenho certeza. E como chegamos até aqui, eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem e eu sei que você está pensando também e não se atreve a perguntar, pois faz parte dos temas polêmicos que eu disse para evitarmos. Mas como eu sabia que você tinha essa curiosidade, eu quis vir preparada para esse vídeo. E eu sei que você deve estar perguntando, mas Thelma, e quando joga Brasil e Espanha, para quem você torce? Sabe o que eu respondo? Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. E espero que logo seja hexa, né? Esse ano passado não foi, mas na próxima Copa eu tenho esperanças porque o brasileiro não desiste nunca, né? E para que ninguém... A gente quer que ganhe para que ninguém nos alcance facilmente nas estrelas na camisa, né? Você já prestou atenção que sempre tem uma bandeira do Brasil em jogos de futebol ou em shows de artistas que nem brasileiros são? E os memes da internet, gente? Esses são os melhores e mais criativos que existem. Nós somos os principais exportadores mundiais de memes. Isso sem dúvida também. Às vezes realmente penso que deveríamos ser estudados pela NASA, porque somos um povo sensacional. Porque onde estamos, fazemos amigos e os conquistamos com a nossa alegria e essa nossa vontade única de alcançar grandes objetivos. E no trabalho? Aí também somos pau para toda obra. É essa fibra e essa garra que o brasileiro tem que nos faz ser tão especiais. E sabe a parte que mais me identifica no meu verde e amarelo? É que um brasileiro não desiste nunca. Então, nunca desista de você e da sua empresa. A nossa garra muda o mundo e o nosso mundo precisa da nossa garra. E eu espero ter sido pelo menos um pouco responsável pelas mudanças positivas que eu sei que virão pela frente. Se você é brasileiro e se identificou com tudo isso, com essa jornada e quer saber mais sobre como se desenvolver uma mentalidade mais resiliente e mais poderosa para fazer jus à sua terra e à sua garra e poder mudar o mundo a partir disso, continue assistindo os meus vídeos e mande esse vídeo para um brasileiro que mora fora do país, pois ele vai amar conhecer essa fórmula e com certeza se sentirá identificado com alguma das minhas histórias e perrengues que eu contarei daqui pra frente, tá bem? Te espero no próximo vídeo. Até lá!